Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu não estou no Facebook agora gravando online ou ao vivo, porque eu tenho também que postar no YouTube, onde eu tenho um canal, Oséias Vieira da Silva. Tem mais de 60 mensagens lá. E eu tenho um limite de 15 minutos por vídeo. Então eu tenho que postar no Facebook. Posso falar 1 hora, não tem problema, até 1 hora, não tem limite. Agora eu gravo e depois edito em 2 partes para o YouTube, para o meu canal. E no Face você pode também acompanhar. A palavra hoje, eu sempre estou trazendo a palavra para o dia a dia, uma palavra mais corriqueira, mas meu anseio é trazer também 1 hora uma palavra como tenho uma formação no livro de Apocalipse, que significa revelação, ou no original, tirar da sombra, descobrir, trazer a claridade, a clara evidência, trazer a luz, revelar, assim por diante. Mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais, um assunto mais teológico hoje. Eu quero tirar uma dúvida contigo. Eu quero, nesta tarde, eu estou gravando à tarde, você pode estar assistindo à noite, ou qualquer horário que você estiver assistindo, seja abençoado. Quero pedir-lhe perdão, eu ainda não tenho um aparato para, assim, vou dizer que eu sou youtuber, não sou youtuber. Eu gravo vídeo para a glória de Deus e para abençoar a tua vida, tudo é improvisado. Não tenho aqui um estúdio, né? Pode ser que você escuta ruído de carro que passa na rua, possa ser que você escute latido de cachorro, alguma coisa assim por diante. É porque tudo aqui é da forma que está sendo gravada, não vai ser editada com exceção de corte para o YouTube, mas vai ser chegar até você, né? Então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Por que o véu do templo se rasgou? Mateus 27. Eu estou aqui com a minha Bíblia, nós vamos ler muita Bíblia hoje à tarde, viu? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Mateus, capítulo 27, versículo 50, fala do momento da morte de Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ou seja, em voz alta, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E tremeu a terra, fenderam as pedras, e assim por diante muitos fatos aconteceram. Mas vamos primeiro meditar nesta palavra. Para entendermos melhor, é preciso irmos ler algum texto na Sagrada Escritura e até Hebreus 9 e 7. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Nós vamos ler onde fala faz citações sobre o sumo sacerdócio, o Kohen Gadol, ou Gadol Kohen. Mas veja bem, no segundo, só o sumo sacerdote uma vez do ano, não sem sangue que oferecia por si mesmo, mas também pelas culpas do povo. Está falando no dia chamado de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava no lugar que havia no mexicano, no tabernáculo, chamado de Santo do Santo,
Ali estava também a arca, também chamada da Arca do Concerto, Arca da Aliança, que era feito de madeira de acácia e coberto com ouro, que também revelava que a humanidade de Cristo, né? A madeira representa a sua carne, enquanto o ouro representa a sua glória. E o Gadol Kohen entrava no Santo do Santo uma vez no ano. Ele entrava no dia chamado Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Se não foge de memória, esse ano vai cair em setembro, ano 2020, o dia de Yom Kippur. Eles entravam ali para oferecer o sangue do sacrifício. Onde está narrado isso? Levítico 16. Ele aspergiu sangue em cima da tampa da arca, onde se chama propiciatório. Era uma tampa feita de madeira de acácia, coberta de ouro. Havia 2 querubins alados, 2 querubins de ouro batido, que os joelhos se encontravam na tampa e as suas asas tocavam em cima. Onde está escrito isso também? Êxodo, o segundo livro da Bíblia, 25 e 17. Vamos ler Êxodo 25 e 17. Olha que interessante. Tudo aqui está ao vivo, né? Estamos aqui lendo a Bíblia com você, aí do outro lado pode acompanhar. 25 e 17 de Êxodo, a palavra do Senhor nos traz essa referência maravilhosa. Também farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados, ou seja, seu comprimento de 1,10 m aproximadamente. E a largura de 1,5 côvado. A largura seria aproximadamente 66 centímetros. Essa é a tampa da Arca da Aliança, chamada também de propiciatório, porque era propiciar, tornar propício. Ele colocava, o sumo sacerdote entrava, depois de oferecer o sacrifício, no lugar santo dos santos. Ele acendia incenso, ele colocava incenso para que a fumaça cobria o propiciatório e ele não morresse, né? Primeiro ele oferecia sacrifício por si, por seus pecados, e depois para o pecado do povo. Levítico 16, 13. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, para que você não morra. Assim era a lei de Deus para o Gadol Kohen, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, primeiro ele oferecia o sacrifício por si mesmo, depois ele oferecia o sacrifício pelo povo. O sacerdote, ele é uma espécie de representante do povo a Deus. No dia de Yom Kippur, também chamado Dia do Perdão, era feito todo esse trabalho maravilhoso, glorioso. Eu poderia detalhar o dia de Yom Kippur, o bode emissário, o bode expiatório, mas nós queremos só, aqui não vamos estender muito nesse assunto, a não ser chegar ao ponto porque o véu do templo se rasgou. E ele entrava no Santo dos Santos e aspergia sobre a tampa do propiciatório sangue, o sangue do animal oferecido. Onde está escrito? Abra sua Bíblia aí, se você puder, Levítico 16, 14. Livro de Levítico, também chamado de Vaikra, o livro da lei. Tomando o sangue do novilho com o seu dedo, aspergirá sobre a tampa do propiciatório para a banda do Oriente, perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Então, isso era feito, e Deus vinha em cima da tampa
entre os querubins. Que glorioso, que coisa linda, né? Deus vinha por cima da tampa, entre os querubins, para dizer, está propiciatório, quer dizer, apaziguado, recebido, perdoado, aplacado, a ira foi aplacada. Por isso se chama propiciar, é apaziguar, é tornar aceito. É, a presença de Deus é um ato de falando, eu recebi o sacrifício, eu aceitei o sacrifício. Onde está escrito que Deus vem até o propiciatório? Nada de heresia aqui. Vamos para Êxodo 25 e 22, para a nossa meditação. Deus te abençoe por estar acompanhando esta palavra. Êxodo 25 e 22, para a sua meditação, está escrito assim, ó, e ali virei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca da aliança ou do testemunho. Tudo o que eu ordenar para os filhos de Israel. Deus está falando a Moisés esta palavra, e eu virei a ti sobre a tampa da arca ao propiciatório. Deus manifestava entre os querubins que estavam com os joelhos sobre a tampa da arca, e em cima as asas se encontravam, que representa o que ligar na terra será ligado no céu. Representa também o homem e toda criatura se humilhando na presença de Deus, né? Na presença de Deus, toda criatura tem reverência. Na presença de Deus, a criatura de joelho ali, o querubins, outra hora eu falo sobre o querubim, representando toda a criação, na presença de Deus, de joelho, com as asas tocando em cima, dizendo que na presença do Eterno, do único Deus, todo ser exalta, adora e glorifica esse único Deus. Aleluia, é muito rico isso para nós. Por isso, ali não poderia entrar de qualquer jeito. Nenhum homem poderia entrar, a não ser uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois de colocar as vestes preparadas para aquele momento de sacerdote, de gadol kohen, ou de sumo sacerdote, depois de se purificar a si mesmo, depois de fazer uma obra também de sacrifício pelo povo, então ele era aceito. E nenhum homem poderia entrar no Roel Moed, no Santo dos Santos, somente ele. Ele entraria e representaria todo o judeu, ele representaria todo o povo de Israel. Ele é o representante genuíno de todo o povo de Israel. Então, somente nenhum outro poderia até morrer, até diz que isso aí é história, são histórias, não, são conjecturas, o que ouvimos falar de tradições ou de historiadores, e que quando ele entrava, nós sabemos que ele tinha um sino, né? E o sino, isso é bíblico, tinha um sino. Ele fazia barulho enquanto estava ministrando, e ele queimava incenso para que a fumaça cobria. Aquela fumaça é uma espécie de cobertura para que quando Deus chegasse, a presença de Deus até a tampa do propiciatório não fosse consumida, acabamos de ler. Mas ele fazia muito barulho enquanto estava ministrando na presença de Deus, no Santo dos Santos. Porque é um Deus que ele fazia barulho em sinal que está vivo. Mas diz a história, isso é história. Não é, eu não vejo isso na Bíblia. Que ele amarrava uma corda, era amarrado uma corda, e se caso ele parasse de fazer barulho, era puxado para fora. Isso é história rabínica, porque ele morreu lá dentro. Então ninguém ousava entrar lá dentro, nem se fosse para retirar, porque poderia morrer. Diz também a história que ele entrava, depois de oferecer o sacrifício, história rabínica também, ele dava 7 passos entre a arca e o véu. O véu que tinha 30 centímetros de espessura, eu vou falar depois, este véu ele dava 30 passos até tocar as costas no véu, aliás, 7 passos até tocar as costas no véu, então depois ele se virava e saía, porque para a tradição jamais poderia virar as costas para Deus, depois que Deus houvera falado com ele, então eles saíam de costas. Mas isso é história rabínica, isso não serve de conteúdo bíblico.